Estamos a 9 dias do halving e todo mundo quer saber se o preço do Bitcoin vai disparar ou se ele vai despencar. E eis que hoje o preço do Bitcoin caiu 8% de maneira bem inesperada e o ouro também caiu mais de 4%. Eu vou nesse vídeo te explicar o que está acontecendo e o que levou a essa queda brusca do preço de hoje. E também vou trazer alguns dados macro e alguns dados de análise técnica em relação aos halvings passados e ao contexto macro, para a gente entender o que deve acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas. Mas antes eu peço que, por favor, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like, mas deixa mesmo, por favor, e também deixe nos seus comentários depois se você acha que se nesse momento está assistindo o vídeo, você acha que o preço vai subir ou vai cair. E também quero saber o que vocês vão achar depois de ouvir os argumentos, tá bom? Sem grandes enrolações, que o dia hoje tá bem agitado e bem maluco. Então, bora lá. Como eu citei, né? Tava há 9 dias agora há pouco, né? Mas já então 8 dias, basicamente, pro halving. E o que aconteceu hoje, gente? Olha isso aqui. O ouro vinha tendo um desempenho bem relevante, né? Que desde fevereiro, por exemplo, olha essa subida do ouro, né? Praticamente, 22%, né? Isso é muito para um ativo tão consolidado quanto o ouro, né? E o que aconteceu é que hoje ele tinha dado esse super spike de alta aqui, né? Basicamente tinha subido, se a gente vê aqui, 4%, né? E aí do nada corrigiu tudo. E o mesmo aconteceu com o Bitcoin. Opa, também aconteceu com o Bitcoin. Olha essa queda que a gente está vivendo exatamente nesse momento e pode, né, deixar alguns com bastante receio. 8%. O Bitcoin caiu só hoje. E por que o Bitcoin e o ouro estão caindo tão drasticamente no dia de hoje? Provavelmente, gente, é devido ao Irã dizendo que está se preparando para atacar Israel. Então, tem esse ataque planejado, né? Foi divulgado por Wall Street, que ou na sexta-feira, né? Ou no sábado deve acontecer um ataque. Então, isso deixou todo o mercado apreensivo, né? O mercado financeiro não gosta de incertezas, não gosta dessas questões, então muito provavelmente essa queda do mercado é uma reação direta ao contexto macro, por isso que tanto o ouro quanto o Bitcoin estão caindo. E eu queria trazer para vocês esse Twitter aqui que eu achei muito bom, né? Muito em relação a esse contexto macro, basicamente, né? Então o ouro subiu 30% em 6 meses, né? Ali mostrei 20 em um pouco menos de tempo, registrando seus melhores meses, seus melhores ganhos, né? Nesse período. No entanto, no contexto macro, né, teve 4 cortes que foram eliminados. Então, assim, não tem nada num contexto dos Estados Unidos que tá deixando a galera tão animada. E aí, claro que a gente tem, os bancos centrais estão acumulando ouro e as tensões geopolíticas estão aumentando. E aí, né, o ponto é, quando o ouro se comporta de maneira tão estranha, a galera imagina que tem alguma coisa acontecendo. Então, muito provavelmente, gente, esse desempenho recente que a gente teve do ouro está relacionado ao contexto macro, mas a queda de hoje está relacionada a um acontecimento específico, que também é um acontecimento que no longo prazo tende a valorizar tanto o ouro quanto o Bitcoin, mas no curto, devido à incerteza, devido às tensões, devido a ninguém saber o que vai acontecer no dia de amanhã, os ativos despencaram. Então, muito provavelmente, a queda de hoje ela é causada por esse temor em relação a um aumento das tensões geopolíticas que estão acontecendo no mundo e cada hora a gente acorda tem mais uma dessas tensões acontecendo. E agora eu quero mostrar para vocês especificamente alguns dados sobre o halving, para a gente entender o que pode vir a acontecer. Mas antes de ir para esses dados, eu quero só agradecer a Coinex que está patrocinando esse vídeo, né? Vou apresentar para vocês a plataforma. Se vocês entrarem aqui em Visão Geral do Mercado, essa é uma das páginas que eu mais gosto. Mas vocês vão ter acesso a muitas informações de um jeito muito fácil. Então, vão saber quais são as moedas que estão sendo mais procuradas, novas listagens, classificações por subida. E, além disso, tem essa abinha aqui que é relacionado às categorias. Então, nossa, tem uma coisa que tá bombando, como, por exemplo, né, Solana. Aí você clica aqui e consegue saber todos os tokens que estão relacionados ao ecossistema da Solana. Isso facilita muito, porque você já vai estar dentro da plataforma. Então, você está dentro da plataforma, já consegue descobrir quais tokens e se interessar, já negocia ali
mesmo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês conhecerem a Coinex. Vocês podem ter visto recentemente essa matéria, né? Arthur Hayes está pessimista em relação ao halving do Bitcoin. E aqui está o motivo. Esse artigo, essa matéria, ela veio desse artigo que ele escreveu 3 dias atrás. É um artigo um pouco complexo, mas é um artigo muito bom, falando sobre o funcionamento do sistema financeiro, como bancos, como o governo funciona, mas é um pouquinho complexo. Eu quero trazer aqui especificamente 2 pontos que ele aborda, tá? Então, basicamente, o que é o objetivo dele aqui, né? Ele fala que ele vai explicar por que. Deixa eu abrir aqui pra gente ler certinho. Aqui, descreverei brevemente meu mapa mental sobre como e por que Abril irá experimentar uma fraqueza extrema nos mercados de ativo de risco. Então, o argumento dele é que Abril não vai ser bom, nem para o Bitcoin, nem para outros ativos de risco. E por que que ele está falando isso? O argumento dele é baseado especificamente na questão de liquidez, por alguns motivos que ele cita. Primeiro, que maio é um mês para pagar imposto, e como todo mundo tem que pagar imposto, ninguém tá gastando dinheiro, porque na verdade precisa ter essa despesa a mais, então historicamente acaba não sendo um bom período para novos ativos, ativos de risco, porque todo mundo está tendo que fazer liquidações para pagar imposto. E além disso, teve alguns ajustes, né, fiscais que fizeram com que o valor seja ainda mais elevado. E além disso, ele cita toda um grande momento de remoção de liquidez do sistema financeiro relacionado a algumas ações do Fed e ações relacionadas aos resgates dos bancos, né? E toda a crise de liquidez e de insolvência que a gente está vivendo. Então, tem várias ações que fazem com que atualmente a liquidez não esteja muito boa no mercado. E se não tá liquidez muito boa no mercado, não tem como a galera entrar em Bitcoin. Então, por isso ele tá falando, cara, abril eu não vou fazer nada. Ele falou assim, também não tô vendendo, não vou vender nada, né? Eu vou liquidar ele de algumas memes, assim, ele cita, mas basicamente vou ficar com cautela e ver o que vai acontecer esse mês. E aí, claro, a gente já tá vendo esse contexto macro ficando ainda mais tenso. E eu quero mostrar para vocês uma coisa em relação aos ciclos passados. Primeiro, olhando para o halving de 2016. O que que aconteceu com o preço nesse momento, gente? Ó, estava aqui nessa alta, considerar esse paviozinho aqui, e foi até aqui. Então, foi uma queda de 38% durante 49 dias. Depois, teve uma corrigida. E aí, quando o Bitcoin atingiu all-time high, aqui, ó, basicamente, ele corrigiu de novo. Então, daí teve essa correção que durou um pouco menos, foi um pouquinho menor de 32%. O que que acontece, gente? Nos momentos de all-time high, você tem a liquidação de investidores que estão realizando lucros, principalmente investidores de longo prazo. Então, aconteceu isso naquele momento e vamos ver o que aconteceu no ciclo passado e que pode acontecer nesse. Então, em relação daí ao ciclo, ao halving, né, de 2020, e aí até uma alegoria curiosa em relação ao momento econômico de agora, né? Isso aqui foi a queda da Covid, né? Aí a gente teve o halving, e aí, então, teve mais essa queda aqui que foi de aproximadamente, vamos ver, aqui, de aproximadamente 13%. Ai, tá chato, não tá me deixando puxar aqui. Mas vamos considerar aqui uns 15, eu acho, que ele não tá deixando. Deixa eu fazer assim que vai ficar melhor. Não tá deixando vir aqui certinho, mas mais ou menos uns 15% durante 50 dias também após o halving. E o que se repete também atingiu aí a all-time high. Vamos ver aqui quando foi all-time high. Ó, foi aqui. Atingiu daí all-time high. E o que que aconteceu com o preço? Também teve essa correção nesse candle aqui especificamente, ali de uns 17, um pouquinho menos na verdade. Vou considerar 15 também, tá? Uns 15%, da mesma forma que teve no ciclo passado. E o que eu acho muito
curioso, assim, muito maluco. Que basicamente a gente teve um acontecimento macro que causou uma super queda, muito parecido talvez com a queda de hoje. Há alguns dias teve o halving, depois do halving, uma correção no preço, né? E aí, como a gente já atingiu o all-time high, não teria essa correção, né? Mas parece muito parecido com o momento que a gente está vivendo agora. E aí, basicamente, para olhar o gráfico de agora, eu só vou mudar para esse daqui. O que que a gente tá? Estamos muito próximos, né? Então, teve all-time high, correção de all-time high, e agora esse candle especificamente de hoje, muito relacionado a esse contexto macro, né? Acelerando um pouco a queda. E aí, talvez a gente viva, né? Então, o halving com uma espécie de queda, mais lateralização, né? Quando a gente olha para o gráfico, ele tá, na verdade, basicamente lateralizado, assim, de certo sentido, né? Nesse time frame, assim, se a gente considera, daria para até considerar aqui, por exemplo, né, como uma lateralização, mas vamos colocar aqui. Então, ele estaria basicamente, né, já, aqui, há 30 dias dentro desse range, que vai de 73 até 61 mil dólares, né? E provavelmente esse mês especificamente o cenário não indica que as coisas vão ficar assim tão melhores e que a gente vai ter uma reação. Nos ciclos passados isso também aconteceu, e aí depois ele toma fôlego e é perceptível que esses acontecimentos macros, na verdade, eles mostram por que a gente precisa do Bitcoin e não é nada contra o Bitcoin. Então, provavelmente a gente vai ter um mês ruim, mas que talvez seja um mês exatamente para fôlego, para que as coisas se ajeitem, para então vir a subir. Deixando aqui só a última questão, gente. Se vocês tiverem alguma questão para mim, né, convido vocês a conhecerem, né, o Ask Aratá. É só escrever, né, askaratá.se. Vou deixar também no link da descrição, Rafaela Romana. E aí vocês podem me deixar uns satoshizinhos e fazer perguntas direto por ali. Então, ao mesmo tempo que eu posso dialogar com vocês, isso também ajuda no meu trabalho. É isso, pessoal. Não se assustem, as coisas no cenário macro estão complicadas, mas isso não muda em nada a nossa tese em relação ao Bitcoin.